CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao livro dos médiuns e, antes, porém, ler o Evangelho, fazer a prece e depois continuar com os estudos aonde paramos semana passada. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como bronze que soa, ou símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, isso de nada me servirá. A caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria, nem se irrita com nada. Não faz más suposições. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a principal é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, 1 a 7. Que beleza, né? Que beleza. Querido Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor, em torno do livro dos médiuns. Nos inspire, nos envolva com Teu amor e nos sustente a todos, para que possamos em segurança e realizar o nosso aprendizado. Permita que os nossos benfeitores espirituais se façam presentes a nos inspirar. O Ernesto Bozano, patrão deste estudo, o nosso irmão altivo, o diretor da nossa casa, bem como a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, as nossas queridas irmãs, a minha amada Lourdinha, em nome desses espíritos guias e benfeitores, em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Está em cima da mesa. Na sala. Vamos lá. Nós paramos aqui, então, vamos iniciar o capítulo 20, né? A influência moral do médium. Questões diversas. Dissertação de um espírito sobre a influência moral.
Então nós vamos entrar num capítulo muito interessante. Semana passada a gente terminou o capítulo 19 com aquela mensagem de Erasto e Timóteo, que tratava dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Não, desculpem. Capítulo seguinte tratava do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Aí nós lemos aquela mensagem de Erasto e Timóteo, muito elucidativa, muito importante para nós que trabalhamos mediunicamente. E agora entramos no capítulo 20, a influência moral do médium. Nós vamos ver que a moralidade não implica em nada na faculdade. Ela vai implicar na companhia espiritual que o médium terá. Vamos então ver aqui. Questão 226. Primeiro, o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Essa é uma pergunta que Kardec fez a Jesus. De novo, o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Aí vem a resposta dos espíritos. Não. A faculdade propriamente dita deve-se ao organismo. Deve-se ao organismo. Ela é independente do moral. O mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Então vamos lá. A questão moral não interfere na faculdade, foi o que nós dissemos. Muitos médiuns trabalham para o mal. Então ela não interfere na faculdade. Vai interferir em quê? No bom ou mau uso que você faz da faculdade. Bem claro, não é? Bem claro. Segunda, uma outra pergunta de Allan Kardec. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que não veem pessoas indignas? E por que se veem pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Responde os espíritos. Todas as faculdades são favores pelos quais deve-se dar graças a Deus, visto que há homens que delas se acham privados. Poderias também perguntar, por que Deus concede uma boa vista a malfeitores, habilidades a gatunos, a eloquência àqueles que dela se servem para dizer coisas ruins? O mesmo ocorre com a mediunidade. Pessoas indignas dela são dotadas, porque dela necessitam mais do que outras para melhorar, para se melhorar. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele multiplica sob seus passos, ele os coloca em suas mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagre e curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para tornar mais odiosa a sua traição. Então, ele respondeu muito bem. A faculdade é um dom. Se tem gente que usa mal a faculdade, vai ser responsabilizado por isso. E se ele usa mal, se ele tem a faculdade, é que ele muito precisa para se redimir dos seus erros. Seria o mesmo que perguntar por que tem pessoas que falam e só usam a língua para maldizer as pessoas. Escuta, usa o ouvido para ouvir o que não serve, ou a vista
para ver o que não presta. Então, a gente tem um livre-arbítrio e faz o uso da vista, da visão, da audição, assim como da mediunidade, livremente, para o bem ou para o mal. Terceira, os médiuns que fazem mau uso de suas faculdades, que delas não se servem para o bem, ou que delas não se aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências disso? Resposta: se as utilizam mal, serão duplamente punidos por isso, porque possuem um meio a mais de se esclarecer e não o utilizam em seu proveito. Aquele que vê claramente e que tropeça é mais censurável do que um cego que cai num poço. Claro, né? Então, quando a gente estuda ali o livro Os Mensageiros, de André Luiz, a gente vê um grupo de médios, né? São 5 ou 6 médios, considerados falidos. E as consequências da falha deles aqui, a consequência disso quando retornaram à pátria espiritual. Então, um usou a faculdade para... Todos eles utilizaram a faculdade para interesse pessoal. Um por causa do dinheiro, o outro por causa do sexo, poder, o outro... Enfim, cada um utilizou, viam os espíritos, ouviam, escreviam, acabam escrevendo a própria condenação, quando usam mal a faculdade. Então serão muito responsabilizados por isso. Então a gente pede a Deus que nos ajude, nós os médiuns e todos os médiuns, a usar bem a faculdade, não para interesse pessoal. E a gente vê a mediunidade sendo utilizada bem ou mal em todas as religiões. Tem muitos médiuns ricos em nome de Jesus, né? Então utilizam mal a faculdade. E muitos médiuns utilizam corretamente em outras religiões diferente da casa espírita. Aí cada um vai responder pelo que fez. Quarta pergunta: há médiuns a quem são dadas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isto um objetivo? Resposta: sim, e este objetivo é o de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido ou de corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a um falarão incessantemente do orgulho, a um outro da caridade, é que só a saciedade pode abrir-lhe afinal os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou comprometimento, ou comprometendo-a por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., que não receba de tempos em tempos algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que a maior parte do tempo eles não as tomam para si mesmos. Pois é. Então, a boca que fala é a que primeiro escuta. Eu estou lendo aqui, estou passando para vocês e estou ouvindo. Quem está mais perto são os meus ouvidos. Por isso, muitas vezes, o médium fala de determinados assuntos, o espírito utiliza o médium como uma ferramenta e aquele assunto é para ele próprio, em primeiro lugar. Já vimos médiuns falando de orgulho, de egoísmo, com uma desenvoltura muito boa. E caiu.
caiu por causa do orgulho, da vaidade. Então os espíritos falam através do médium, mas o médium quer dar aula para os outros, acha que é só para os outros. Tudo que o médium fala tem que servir para ele em primeiro lugar. Se serve para o público, serve para ele, né? Nota de Kardec. Frequentemente, os espíritos se utilizam de cautela em suas lições. Dão-nas de uma maneira indireta, para deixar mais mérito àquele que sabe aplicar e aproveitá-las em si mesmo. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que lhes põe distante dos olhos. Mais ainda, se o espírito dá a entender que é delas que se trata, aborrecem-se, tratam o espírito de mentiroso ou malicioso. Só isso prova que o espírito tem razão. Ele botou uma nota aqui. Os espíritos se utilizam daquela lição para, de uma maneira indireta, o médium aproveitar. Mas ele, orgulhoso, cego, acha até que o espírito é um obsessor e não quer ouvir. Vai fazer o quê? Quinta, nas lições que são ditadas aos médiuns, de uma maneira geral e sem aplicação pessoal, este não age como instrumento passivo para servir à instrução de outrem? Resposta. Muitas vezes esses avisos e conselhos não são ditados para ele, pessoalmente, mas sim para os outros, a quem não podemos nos dirigir, senão por intermédio deste médium, mas que deve tomar parte, a parte que lhe caiba, se não tiver cego pelo seu amor próprio. Olha só, muitas vezes ele tem que tomar, o espírito só tem aquele médium, aquele instrumento. Usa aquele instrumento para endereçar a mensagem para outrem. Mas o médium tem que pegar a parte que lhe toca, que lhe cabe ali, naquela situação. Se ele não estiver envolvido no seu orgulho, não é isso que a gente sempre está dizendo aí? Então vamos lá. Não creiais que a faculdade medianímica tenha sido dada apenas para corrigir uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é muito maior. Trata-se da humanidade. Olha aí, isso aqui é importante. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. O médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. É por isso que, quando damos instruções que devem ser proveitosas para a generalidade dos homens, nós nos servimos daqueles que possuem as faculdades necessárias. Mas admiti, como certo, que virá um tempo em que os bons médiuns serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. A gente vai para a sexta pergunta, estamos no capítulo 20, influência moral do médium, item 226. Tá? Sexta. Já que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite resposta falsa ou grosseira? Resposta. Conhece todos os escaninhos da sua alma? Aliás, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo. E depois, algumas vezes, também ele necessita de uma lição, a fim de que,
se mantenha em guarda. Porque você olha a aparência, mas não sabe o que está por dentro do médium, o que ele pensa, o que ele sente. Sétima, essa é uma pergunta que é consequência da que ele fez lá atrás, ó. Na número 1, número 2. Ó. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de um grande poder como médiuns e que poderiam fazer muito bem sejam instrumentos do erro? Resposta. Eles tentam influenciá-los, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, eles a deixam ir. É por isso que delas se servem com repugnância, pois a variedade não pode ser interpretada pela mentira, pois a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então é uma oportunidade que o médium tem de servir. Eles não têm outro instrumento, se utiliza daquele ali. Só tem aquele médium, se utiliza daquele médium. Sétima, né? Na oitava. Será absolutamente impossível obter boas comunicações através de um médium imperfeito? Resposta. Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se ele possui uma bela faculdade, bons espíritos podem dele se servir, a falta de um outro numa circunstância especial. Mas isto só acontece momentaneamente, pois desde que encontrem um que melhor lhe convenha, eles lhe dão preferência. Então vamos lá. Tudo tem consequência com o estudo passado, né? O espírito vai se servir do instrumento que ele tem. Ele pode, o espírito bondoso, superar as dificuldades, as deficiências do médium. Nós vimos lá atrás, na aula passada, não, umas 3 aulas atrás, do médium feito, que Kardec se referiu ali, o médium pronto, o médium feito ou médium pronto. Você tem faltado o comp, né? Pois é, perdeu muita aula, muita instrução importante. O médium feito ou médium pronto, ele tem a faculdade. Tem um médium novato. O médium novato precisa desenvolver a faculdade. O médium feito, o médium pronto, é o médium que já nasce com a ostensividade. É um médium ostensivo. Mas não significa que ele seja experiente. O que dá experiência é o estudo, um estudo contínuo. E com a experiência ele vai conseguir diferenciar o bom do mau espírito, né, pela vibração. Então o médium pronto, ou médium que tem a ostensividade, nem por isso ele pode ser, ele é um instrumento, um bom instrumento. Ele pode ser um mau médium, ele pode ser um instrumento das forças do mal, de espíritos maldosos, se ele não se moralizar, se ele não estudar, se ele não conhecer a faculdade que ele possui. Então não basta ter a faculdade. Quer dizer, para ser médium basta a faculdade. Para ser um médium bom, um bom médium, tem que se moralizar, tem que estudar o Evangelho, tem que conhecer a mediunidade, estudando o livro dos médiuns, e certamente o livro dos espíritos, que precede ao livro dos médiuns. E o livro dos médiuns é o manual do médium. Isso aqui é o nosso manual, que a gente tem que estar constantemente lendo e refletindo. Quantas coisas importantíssimas nós vimos hoje aqui, nesses 20 minutos aí de aula. 20 minutos de aula. Quanta coisa importante para o médium. Que aquele que utiliza a faculdade aí, em outro lugar, não tem, não conhece. Acha que é o Espírito Santo, e quantos, pela sua invigilância, caem. Caem, mas caem mesmo.
Você tem aqui o manual, você tem aqui a orientação, a experiência de Allan Kardec, as pesquisas que ele fez, ele trouxe tudo para a gente, tudo que a gente precisa. Aí vem aqui, olha, a consequência disso aqui, essa pergunta número 9, que eu sempre cito aqui nos nossos estudos. A pergunta número 9, ó. Mas tem uma nota antes, ó. Deve-se observar que quando os bons espíritos julgam que um médium deixa de ser bom, bem assistido, e se torna pelas suas imperfeições presa dos espíritos enganadores, eles provocam quase sempre circunstâncias que desvendam seus defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, de cuja boa-fé poder-se-ia abusar. Neste caso, quaisquer que sejam suas faculdades, isto não é de se deplorar. Olha que coisa interessante. A número 9 é a consequência daquilo ali, que eu vou falar já já. Mas essa nota também é importante. Quando o médium se deixa envolver por espíritos inferiores, então nós estamos aqui numa casa com seriedade, estudando, nós estamos aqui nos esforçando, todo mundo se esforçando, e eu me deixo envolver por forças inferiores. Poxa, tem muita gente aqui dependendo da orientação. O que os espíritos fazem? Vão provocar circunstância para que eu me exponha e vocês vejam, ó, o Newton está obsediado. O Newton não está bem. Precisamos afastar o Newton dessas comunicações. É isso que ele disse aqui. E eu já vi aqui na nossa casa acontecer isso mais de uma vez. O médium é afastado, porque ele entra num processo de vaidade e de orgulho e que vai prejudicar o trabalho nascente. O trabalho, no nosso caso aqui, né, nascente. Nós estamos aqui no início de tudo. Ou um trabalho que já venha estruturado, numa casa séria, estruturado. Esses médios, às vezes, se infiltram ou já faz parte do grupo mediúnico, mas se deixa ser assistido por maus espíritos. Os bons espíritos criam circunstâncias para que ele se exponha e se afaste do trabalho. Interessante isso, né? Vou ler de novo a nota. Veja se não é isso mesmo que a gente interpretou. Nota. Deve-se observar que, quando os bons espíritos julgam que um médium deixa de ser bem assistido e se tornará, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, eles provocam, quase sempre, circunstâncias que desvendam seus defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, de cuja boa-fé poder-se-ia abusar. Neste caso, quaisquer que sejam suas faculdades, isto não é de se deplorar. Tudo bem? Não é isso mesmo? Entenderam? Bom, aí vem essa questão número 9 aqui, que eu de tanto ler, toda hora a gente está lendo, a gente grava, né? Porque diz respeito diretamente a nós, como todas as outras questões, mas eu gosto muito dessa, porque vai contra toda vaidade, todo tipo de vaidade que o médium vem a ter. Pergunta Allan Kardec aos espíritos: qual seria o médium que se poderia chamar perfeito? Eu sou perfeito. Resposta: perfeito. Que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe na terra. Sem isto, não estarias nela. Dize, portanto, um bom médium, e já é muito, pois eles são raros. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais
teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Caramba, hein? Um balde de água fria na nossa vaidade. Um balde de água fria. Perfeição não existe na Terra. Diga bom médium já é muito. Aí ele, nessa última frase, ó. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. O bom médium é aquele que, simpatizando com os bons espíritos, é enganado menos frequentemente. Significa que todos nós somos enganados. Nós não somos perfeitos. Então a gente pode ser enganado e a gente é enganado. Isso que seria o bom médium. Entenderam bem isso? Então isso aí a gente tem que baixar a nossa bola. Alguma pergunta? Dez. Se ele só simpatiza com bons espíritos, como podem permitir que ele seja enganado? Olha só que boa pergunta, né? Consequência da outra. Se ele só simpatiza com bons espíritos, como podem permitir que ele seja enganado? Resposta. Os bons espíritos o permitem, algumas vezes, com os melhores médiuns, para lhes exercitar o bom senso e lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. E depois, por melhor que seja o médium, ele nunca é tão perfeito que não possa ser atacado pelo seu lado fraco. Isto deve servir de lição. As falsas comunicações que ele recebe de tempos em tempos são advertências para que não se considere infalível e não se envaideça, pois o médium que obtém as coisas mais notáveis não tem que vangloriar-se tanto quanto o tocador de realejo, que produz belas áreas movendo a manivela de seu instrumento. Ó, deixa para a gente aprender. Deixa para a gente aprender algumas vezes, para a gente aprender. E a gente saber discernir, exercitar o nosso bom senso, como aconteceu aqui, que é aquele exemplo que a gente já deu, de uma médium aqui da casa, né? O Chico era um bom médium, né? Quais as condições necessárias para que as palavras dos espíritos superiores nos cheguem isenta de quaisquer alteração? Resposta. Querer o bem, expulsar o egoísmo e o orgulho, ambos são necessários. Então a gente tem que querer o bem, trabalhar no bem, fazer o bem, e expulsar o egoísmo e o orgulho do nosso coração. Aí a gente vai ser menos enganado. Vocês estão vendo que tudo depende da gente, só depende da gente. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, não será isto um obstáculo à propagação da verdade? Resposta: não, porque a luz sempre chega àquele que quer recebê-la. Quem quer que deseje esclarecer-se deve fugir das trevas, e as trevas estão na impureza do coração. As trevas estão na impureza do coração. Então a gente tem que tratar de purificar o nosso coração, purificar o nosso sentimento. Os espíritos que vedes como a personificação do bem
não atendem de boa vontade ao apelo daqueles cujo coração está maculado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Portanto, a estes que desejam esclarecer-se, despojem-se de toda a vaidade humana e humilhem suas inteligências diante do poder infinito do Criador. Esta será a melhor prova da sua sinceridade e esta condição todos podem satisfazer. Quanta coisa foi dita aqui hoje, hein? Quanta coisa. Quanta coisa importante para a nossa mediunidade, para a nossa faculdade. Né? Alguma pergunta? Então, não devemos nos envaidecer, não existe médium perfeito, bom médium é aquele que menos enganado é, simpatizando-se somente com os bons espíritos, menos enganado ele é. Vimos que a faculdade ela é neutra, ela independe daquele que independe da moralidade, é aquele que a possui que vai dar um direcionamento elevado ou não, depende dele, do livre-arbítrio dele simpatizar com um bom ou um mau espírito, porque a faculdade está erradicada no organismo. Vimos que aquele que utiliza mal as suas faculdades vai responder por isso, ele responde. Demos o exemplo aqui do livro Missionários da Luz, que todos que estão nos ouvindo devem estudar, devem ler, os médios falidos que estão ali, né? O Otávio, tem um doutrinador chamado Ricardo, tem o Joel, tem outros irmãos lá que faliram no campo da mediunidade. Alguma pergunta? No question? Então vamos ler mais um item para a gente ir terminando. Item 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, é apenas um instrumento, do ponto de vista moral, ele exerce uma grande influência, já que para comunicar-se, o espírito estranho identifica-se com o espírito do médium. Esta identificação não pode ocorrer senão quando haja entre eles simpatia, e se assim podemos dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou repulsão, de acordo com o grau de suas semelhanças ou de suas diferenças. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, onde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se o médium é vicioso, os espíritos inferiores vêm agrupar-se em torno dele e estão sempre prontos para tomar o lugar dos bons espíritos que foram evocados. As qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são a bondade, benevolência, simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desapego das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Então está aí um verdadeiro tratado de mediunidade. Um verdadeiro tratado de mediunidade. Ele colocou bem claro, né, o que aproxima os bons espíritos do médium. Os bons espíritos do médium.
É a bondade, benevolência, que a gente deve desenvolver isso em nosso coração. Simplicidade de coração, amor ao próximo, desapego das coisas materiais. E o que nos afasta dos bons espíritos? O ciúme, a inveja, o orgulho, a cupidez, todos os defeitos contrários às virtudes necessárias. Entendeu? Olha, ser médium é ser alguém decidido a romper com os vícios do mundo. Então a mediunidade ela é sempre sacrificial para nós que somos criaturas imperfeitas, porque você tem que lutar contra os seus defeitos, você identificar os seus defeitos e lutar contra eles. É o que você deve fazer. Então você tem que sacrificar horas do seu dia. Você precisa se recolher, você precisa orar, você precisa ser dedicado, que é a abnegação. Senão você não vai ser nunca um bom médium. Médium aqui na Terra, que todo mundo conhece. Eu conheci o Altivo, um médium dedicado ao trabalho, mas todos nós conhecemos o Chico, né? A sua obra. Olha quanta dedicação ao trabalho. Quanta abnegação, quanta simplicidade. É um exemplo de homem de bem, é o exemplo de um médium, de um bom médium. Nosso querido Chico. Tudo que ele fez está ao nosso alcance. Ele quis. Tem que ver se nós queremos também. Alguma pergunta? Não? Não. Eu acho que ficou bastante coisa para a gente estudar, né? E refletir. Eu não vou nem mais à frente, porque tem muita coisa importante para vocês lerem. Tem que ler todo esse ponto em casa de novo. Todos eles, viu, Rafaela? Tem que estudar. Vamos parar por aqui? Então vamos lá. Vamos parar por aqui, deu. Vai dar 45 minutos aí de tempo. É um bom tempo para a gente refletir. Amigos queridos, muito obrigado pela proteção e inspiração. Muito obrigado, Allan Kardec, pelas tuas pesquisas e que hoje usufruímos de uma maneira fácil de entendimento. Ajuda-nos, caro amigo, como pedimos ajuda aos nossos guias e a Jesus, para atingirmos o objetivo de sermos bons médiuns. Afasta-nos do mal, ajuda-nos a criar resistência ao mal e sempre sermos instrumentos dos bons espíritos. Cuida, Senhor, da nossa alma, da nossa mente, cuida do nosso coração e que jamais a vaidade tome conta de nós. Ajuda a nossa casa espírita, a casa que escolhemos para trabalhar, para servir em Teu nome, Jesus. Cuida dos médiuns, cuida das nossas mentes, das nossas almas e nos preserve de todos os males. Que seja então em nome do amor, o amor que vibra nesta casa, do nosso amor, minha querida, em nome do Altivo e de toda a direção espiritual do SEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em Teu nome, Jesus, do Norte Ernesto Bozano, em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja, graças a Deus.